tenhas sofrido ingratidões. Nunca te digas sem amparo dos amigos que te assistem do mais alto. Nunca te digas inflexível em tuas opiniões. Nunca te digas vítima de acontecimentos que na maioria das vezes desencadeastes. Nunca te digas sem Deus. Boa tarde a todos. Vamos fechando os nossos olhos, se concentrando no que viemos fazer aqui. Agradecer mais uma oportunidade de virmos, ouvirmos a palestra, refletirmos no que será falado, levarmos para casa e assim, levarmos para a nossa vida e aprendermos mais. Que assim seja. Graças a Deus. Um pouquinho mais alto. Assim. Boa tarde a todos. Feliz 2025 para todos nós, não é? E vamos iniciar bem, porque o livro deste mês, O Consolador. Estamos ou não precisando de um consolador, não é isso? E este livro é um livro de estudo. Não é um livro simplesmente para uma leitura. É um livro que nós vamos repassar por muitas vezes pelas indagações, pelas perguntas, pelos questionamentos. Às vezes até por aqueles momentos que a gente se sente tão equivocado ou tão indignado com algumas situações que presenciamos ou que vivenciamos. Ao abrir o livro, tem a resposta. Ou, pelo menos, tem um momento em que você pode começar a se autoanalisar e principalmente a refletir sobre a vida. Este livro, ele foi psicografado em 1931. Numa reunião no dia 31 de outubro de 1931, um grupo espírita chamado Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, eles se reuniram e através de um amigo espiritual foi dito que era necessário que se perguntasse mais sobre a doutrina espírita. Já tinha o Livro dos Espíritos, haja visto que esse livro é uma extensão do Livro dos Espíritos. E esse grupo, então, pede a Emmanuel que comece a lhe responder as perguntas. Por quê? Porque eles queriam saber mais sobre a vida, sobre a existência da humanidade, sobre o ser enquanto espírito. Foi perguntado a Emmanuel se ele iria responder todas as perguntas sem exceção. Emmanuel disse que ele iria responder à medida que fosse possível. Haja visto que nós não tínhamos e não tínhamos naquela época e não temos hoje a devida compreensão da complexidade do que é a vida. Nós conhecemos tudo? Será? Nós nos conhecemos por inteiro? Imagine a grandeza do que é Deus e a grandeza do que é esse universo. Ele diz que ele iria ser fiel às respostas que poderiam ser ditadas para nós. Haja vistos que muitas das indagações e das revelações nos pareceria e nos parecerá incompreensível. Nós não estamos no estágio de evolução para tamanha compreensão do que é a vida, do que é o universo, do que é Deus. E aí vai a primeira reflexão. Nós temos a dimensão do que é e de quem é Deus? Temos? Nós temos a compreensão do que é o complexo do universo como um todo, haja visto que Deus cria
incessantemente, todos os dias, todos os momentos? Começamos por aí. Será que se vem uma resposta do alto, a gente vai ter a compreensão exata, precisa, ou a gente vai dizer, é a imaginação de quem respondeu? Quantas vezes a gente fala, eu sou São Tomé, preciso ver para crer. Não é assim? E assim ele diz que ele vai responder. E esse livro, que foi ditado por Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, como já dissemos, foi feito em 1931 1939 e publicado em 1940, ou seja, não é? Há 65 anos atrás. Muitos não tinham nem nascido, nem reencarnado ainda. Mas aqui estamos hoje para ouvir sobre o livro. Esse livro, são 411 perguntas que Emmanuel foi elaborando de acordo com os temas e com a desenvoltura do próprio entendimento do livro. A primeira parte fala da ciência. Tem algum cientista aqui? Biólogo, químico, físico, matemático? Bom, então somos todos nós, não é? E aí a primeira pergunta que perguntaram para Emmanuel: a ciência, ela é tão absoluta que o espiritismo precisa dela? E aí? Emmanuel responde: não, em nada absoluto. A ciência, ela colabora com o espiritismo, mas ela não é absoluta para o espiritismo. Porque se um cientista, e aí nós englobamos todos da área científica, se ele não utilizar bem o que ele estudou, o conhecimento e o que ele traz, não será de acordo com os princípios de Deus e de Jesus, não é? E nessa parte da ciência, haja visto, vamos ver se vocês gostam dessa área: química, física, biologia, psicologia, sociologia, que ele dita como ciências fundamentais. As duas primeiras, a química e a física, é de toda a composição do ser e de toda a natureza, né? A movimentação da natureza. A biologia é a principal de todas, porque é o princípio da vida. Ele vai estudar a natureza, o princípio da vida. A psicologia, estudar o nosso psique, as nossas emoções, os nossos sentimentos, e são muitas perguntas. E por final, a sociologia. A pátria, por que a desigualdade de riqueza? Por que o Estado e classes políticas? Enfim, tudo ligado à parte social da humanidade. Só por aí já é um grande estudo, não é? Nós não precisamos entender um pouco de tudo isso. Aí vem as ciências abstratas, eu acho que todo mundo gosta. Matemática. Olha, gostei, todo mundo fez uma fisionomia digna do primeiro dia de ano, não é verdade? Todo mundo gosta de matemática. Vão ler as perguntas que vocês vão entender o porquê. Porque tudo baseado na doutrina espírita. Quem gosta de estatística, quem gosta da parte de geologia, enfim, toda essa área de ciências abstratas. As ciências combinadas, como é que o ser começa como uma pedra e vai até o hominal? Enfim, são ricos, é muito rico, vale a pena a gente se deleitar. Porque, acima de tudo, nós estamos ligados ao Espiritismo. Porque o Espiritismo, a doutrina espírita, ela é ciência, filosofia e religião. Não adianta eu só entender da ciência se eu não estiver ligado com o princípio filosófico, e tampouco com o princípio moral, o ético e o religioso. E também não adianta eu entender tudo de religião e não saber nada da ciência. A ciência e a filosofia são as duas asas que complementam o lado moral, o lado religioso de um ser para se ligar com Deus. E aí ele vai discorrer de ciências abstratas. A segunda parte vem sobre filosofia. Tem algum filósofo aqui? Pitágoras está por aqui?
Acho que não. Acho que não. Enfim, o que é filosofia? É o amor à sabedoria. Muitas pessoas têm conhecimento, mas não são sábios. E muitas pessoas não são tão intelectuais, mas têm uma sabedoria de vida que vale a pena a gente conhecer. Então aqui ele vai dizer o princípio da filosofia. E aí a primeira pergunta: a filosofia também resume tudo o que o ser humano precisa saber da vida? Emmanuel responde: da vida terrena, da vida espiritual. Não. Caramba, e aí, como é que nós ficamos? E aí ele vai discorrer sobre a vida, o aprendizado. Será que nós já nascemos inteligentes? Quando a gente vê essas criancinhas de 1, 2 anos tocando piano, falando outras línguas, falando as capitais do mundo, enfim. A inteligência é algo que nós vamos adquirindo ao longo das existências. A filosofia já fala da pluralidade das existências. Vocês acreditam? Acreditam que existem muitas existências? Eles falam também da experiência, do determinismo e do livre-arbítrio. A gente não tem o hábito de dizer: isso é destino, foi o destino que quis assim, foi Deus. Que o que é determinismo? O que a gente pode, por exemplo, estamos no princípio de um novo ano. O que nós determinamos para nós nesse ano? Já fizeram os seus projetos, as suas determinações? Mas é o destino não quiser. Não. Leiam sobre isso, porque a doutrina espírita como um todo, ela tira um véu dos nossos olhos. Ela abre a nossa consciência para dizer que nós somos donos de tudo aquilo que fazemos, como lemos aqui, não somos vítimas. Nós podemos fazer, como disse Jesus, vós podeis fazer tanto quanto eu, ou mais, vós sois deuses. Determinismo, o que eu determino para a minha vida? E aí, foi porque eu não fiz porque minha família não deixou, eu não fiz porque o tempo não ajudou, eu não fiz porque o obsessor está comigo aqui. Não é, querida? E o livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio. Nós sempre temos 2 caminhos a seguir. Por isso este livro é um livro de leitura. Quantas vezes a gente começa o dia, ou num questionamento, a gente, mas e agora? Que caminho eu tomo? Leiam este livro. É um livro para se estudar a vida. E aí ele vai falar das experiências, como já dissemos, o erro. Tanto é que hoje nós ouvimos que uma das piores situações é quando você carrega com você a culpa. Porque a culpa, ela te aprisiona, a culpa te envenena. Alguém aqui nunca errou? Acho que ninguém errou. Erramos. Errar faz parte do aprendizado. Continuar no erro é uma questão do quê? Livre-arbítrio. Percebem? E aí ele vai para a transição. No instante da morte. Acaba tudo? Vai acabar tudo quando a gente morrer? Então, para que vale a pena viver? E aí? Para onde vamos? E é tão interessante que aqui a gente vai fazer um parêntese, porque numa das perguntas, pergunto para Emmanuel, não é? Sobre a inteligência, a sabedoria, se quando a pessoa desencarna, ela já vai saber de tudo que está no universo. Seria bom ou não? Ele disse, não. A pessoa, quando ela desencarna, ela continua o mesmo que ela estava aqui na Terra. E como é que nós estamos? Vai continuar o mesmo. O aprendizado que ela teve aqui, ela pode aumentar na espiritualidade, mas ela não vai virar santo. E tampouco vai virar o sábio. Porque às vezes a gente fala assim, vamos perguntar para o irmão espiritual se vai dar certo isso. Nem sempre ele sabe. São vários estágios de evolução. E nós, acho que todos aqui, tem alguém pela primeira vez aqui?
Então, primeira, sejam bem-vindos, seja bem-vinda, sejam bem-vindos. Nós sabemos que cada um está num estágio de evolução. Nós começamos num princípio simples e ignorantes, mas cada um está num estágio de evolução. Então, o entendimento é de cada um. Não dá para a gente saber tudo. Não é? Nós não vamos evoluir todos iguais. E mais um detalhe. Nós estamos no planeta Terra. Planeta de provas e expiações. O que é isso? Estamos aqui para aprender, para se curar, para trabalhar, aqui fala sobre trabalho, para evoluir. A cada encarnação nós evoluímos. Só que aqui ele diz, no próprio lado filosófico, que nós temos um pretérito, vidas passadas. E tudo aquilo que nós fizemos em vidas passadas, no momento oportuno, numa encarnação, nós vamos reparar. Nós vamos evoluir um pouco mais. Nós vamos nos curar. Enfim, novos desafios. Você já imaginou se todos nós aqui ficássemos no primeiro ano da escola? Ai, meu Deus, ia ser difícil, não ia? Assim é a nossa evolução espiritual. A gente precisa evoluir. Para evoluir, a gente precisa aprender. Eu aprendi, eu tenho que pôr em prática. Não é assim na escola? Não é assim no trabalho? E aí nós vamos continuar. Estão gostando do livro? Aí ele vem com a parte do sentimento. A arte. A arte. Quem já leu O Nosso Lar? Existe o Ministério da Musicalidade, das artes. A arte, ela é pureza, a arte embeleza. A arte nos leva, porque quando você ouve uma música, quando você lê um poema, quando você vê uma bela pintura, quando você lê um lindo romance, a arte faz parte desse lado espiritual. Quantas vezes a gente está atropelada, está atribulada, ouve uma música e aquilo vai nos acalmando. Haja visto que aqui é colocado. Quantas vezes você se deleita num quadro de pintura que te remete, às vezes até um déjà vu. Quantas vezes você lê um poema, quantas vezes aqui foram lidos poemas em que você debulha nas lágrimas, porque te traz a paz, o alívio. A afeição, simpatia e antipatia. Porque algumas pessoas não são tão simpáticos e outras, sem nada nos fazer, não sei, como a gente diz oh, meu pai, esqueci, agora vamos lá. Não sei, ela não me fez nada, mas meu santo não bateu com o dela. Né? Do ditado popular, vamos falar assim, não é? O que é isso? Por que é isso? Por quê? Pessoas que se afinizam e pessoas que se repudiam. É do nada? E se nós estamos juntos, por que temos que estar junto com alguém em que não temos tanta afinidade? Que aprendizado é esse? Vão prestando atenção. Depois ele fala do dever, né? A boa ação, atitude mental favorável, deveres dos cônjuges, deveres com os filhos, né? A missão de um pai e de uma mãe. Tem gente que fala assim, eu não faço mal a ninguém. E, como está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e o bem que você deixou de fazer? Nós lemos aqui, no texto do irmão José, nunca digas. Nunca digas que você não pode ajudar alguém. Nunca digas que você não pode ouvir uma pessoa. Nunca digas que você pode sorrir. Nunca digas. Aí vem a cultura. Precisamos da cultura. A cultura é conhecimento, é sabedoria, nos eleva. O intelectualismo, não é? O progresso moral e intelectual. Aí voltamos àquilo que já falamos. Muitas pessoas têm um grau de intelectualidade elevadíssimo, mas se sentem deuses. E a moral deixa a desejar. Cuidado, não é? O conhecimento, ele faz parte de um aprendizado para que a gente possa agir com sabedoria. E para que a gente possa agir com humildade dos menos favorecidos.
Aí vem a iluminação, a necessidade, o trabalho. Ah, eu quero uma encarnação que eu venha para ficar de férias. Alguém quer isso? Não é? Ah, essa encarnação foi muito difícil. Na próxima, férias a vida inteira. Eu vou evoluir? Não. Gostei de quem falou não. É isso mesmo. Ah, porque é uma purificação, o trabalho nos enobrece. Saibam que no plano espiritual a gente não para de trabalhar. Gostaram da ideia ou querem continuar na Terra? Não é? A realização. Quais são as nossas realizações? Por que às vezes o homem ele se frustra diante de uma realização? Enfim. A evolução. A dor. Quem chegou aqui pelo amor? Quem chegou aqui pela dor? Por que a dor? Por que a gente tem que passar por situações, obstáculos, né? Pode ser uma dor física, uma dor emocional, uma dor material, enfim, uma dor da própria existência. A dor, primeiro porque ele diz aqui, isso a gente diz, a felicidade na Terra, ela é relativa, ela não é absoluta. Nós não somos totalmente felizes, nós não conhecemos a felicidade plena. Nós vivemos de momentos felizes. Às vezes, quem aqui que quando está muito bem, está tudo muito bom, está tudo muito bem, lembra de Deus? Lembra de agradecer a Deus? Agora, quem aqui, quando está passando por um sofrimento, a primeira coisa que fala, ai Deus, por favor, tira isso de mim. Ai, acho que, mas não é Deus que quer que a gente sofra, não. Né? Senão vai falar, então Deus castiga, está vendo? Não é nada disso. Deus não castiga ninguém. A nossa consciência é que uma hora cobra algumas situações. E aí, chega o momento de passar por ela. Mas quando nós passamos, nós podemos ter a certeza que Deus sabe da nossa condição de superar. Como diz, Deus não dá a cruz maior do que você possa carregar, certo? Aprovação, vivemos um planeta de provas e expiações, não é? Ou seja, tem provas que eu peço para pedir, para passar, porque eu quero evoluir, e outras que eu preciso. Alguém aqui já repetiu de ano? É complicado, mas a gente tem que refazer a situação. E a virtude, paciência. Somos pacientes? Estou vendo até a hora já. Eu estou vendo a hora. Nós somos pacientes. É uma virtude que nós precisamos conquistar diariamente, noturnamente, não é? Para conosco e para com o próximo, não é? A caridade material, a caridade moral, a caridade espiritual, a esperança e a fé. Somos homens de fé? Mulheres de fé? Homens num todo, não é? Enfim, e aí é toda essa parte filosófica. E para terminar, a terceira e última parte, nada e muito mais importante, a religião. Que, como dissemos, que eleva nós até Deus. A religião em face da ciência e da filosofia. Eu tenho todo o conhecimento científico, eu tenho todo esse amparo filosófico, mas eu preciso da religião. Os princípios morais. Não adianta eu ser um best-seller em física, química, biologia, ser um filósofo, né, Pitágoras da vida, mas eu não tenho princípio moral. Isso se perde na eternidade. Né? E aqui ele vai falar, já vai começar com o Velho Testamento, no princípio, os primeiros dias, né, da criação da humanidade, lei de Moisés. Aí ele traz depois todos os profetas do Velho Testamento, aí ele vem com o Evangelho de Jesus. Não é? Aquele que veio vivenciar aquilo que hoje nós buscamos aqui, em todos os dias, né, de manhã, tarde e noite, na Casa de Paz e Amor, nas palestras de Evangelho e Passe. Por que primeiro o Evangelho, depois o Passe?
O Evangelho é tudo aquilo que precisamos ouvir, internalizar, refletir sobre aquilo que mais precisamos, sobre aquilo que vimos buscar, as respostas. Muitas vezes pode não parecer, nossa, mas parece que... Mas quando a gente passa e começa a lembrar muitas... Não é para o outro que não está aqui, não. Não é para o marido, não é para a esposa, não é para o sogro, não é para a sogra. É para quem está ouvindo, inclusive quem está aqui. Então, primeiro é o Evangelho. O Evangelho é aquilo que vai o quê? Nos trazer para dentro de nós. Para a gente poder entender um pouquinho mais sobre nós próprios. E aí vem o passe. O passe, eu sempre digo que é como um enxágue de um banho, né? Vem tirar tudo as emanações negativas, as cargas negativas, para que a gente possa se recompor energeticamente e prosseguir a vida. Jesus vem para nos trazer tudo isso. Ele fala de todas as religiões, dos ensinamentos, como disse há pouco, sois deuses. Não é? A quem pertence as bem-aventuranças. Ele fala do amor, da união, do perdão, da fraternidade, não é? A lição de Jesus, os Espíritos. Nós precisamos nos unir, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Estamos exercitando isso? É um bom propósito para 2025. Começaremos bem. Fala da fé, depois ele vai falar um pouco sobre a doutrina espírita como um todo. A fé, a prática da doutrina espírita, não é só o fenômeno mediúnico. A doutrina espírita é o Evangelho de Jesus, praticado com a mediunidade. Ou melhor, a mediunidade praticada com o Evangelho de Jesus. E o próprio desenvolvimento. Portanto, meus queridos, este livro, como já dissemos e vamos repetir, o Consolador. É um consolo para as nossas vidas. Não no sentido de nos sentirmos, então é assim mesmo, não tenho nada para fazer, vida, eu vou continuar do jeito que eu estou. Muito pelo contrário. É para sairmos dessa zona de conforto, para a gente buscar em nós as respostas para nós, internas. E aí sim, galgar novos rumos, galgar passos mais largos. Libertar-nos de tantos preconceitos, de tantas situações, de tantos sentimentos, de tantos pensamentos, porque quem nos aprisiona somos nós próprios. Olhar para a vida valorizando-a mais. Olhar para a natureza e senti-la presente dentro de nós. Valorizar o que temos e principalmente o quanto nós ligamos com Deus todos os dias. De que maneira nós estamos nos ligando com Deus? Ele está sempre conosco, mas e nós? Estamos sempre com Ele? Desejamos a todos um 2005, né? De propósitos benéficos, de vitórias, de avanços, mas principalmente de muita paz e união. Gratidão por esta tarde abençoada. Fiquem com Deus. Tá bom. Ops. Vamos agradecendo a nossa palestrante Rosana por suas palavras, por nos apresentar essa obra tão importante do Chico e do Emmanuel e por todas as reflexões da tarde. Vamos nos preparando, buscando nos manter conectados à espiritualidade maior, mentalizando o nosso mestre que nos acompanha. Fechamos os nossos olhos. Vamos respirando profundamente, puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca, tranquilizando assim as nossas mentes, os nossos corações. E assim vamos iniciando as nossas vibrações. Então seguimos até os nossos lares, mentalizando uma luz forte e brilhante que vai entrando pela porta da frente. Vamos abrindo
as portas, as janelas, e essa luz vai entrando em cada cômodo, realizando uma limpeza, afastando as más energias e trazendo equilíbrio a todos os moradores, a toda a nossa família. Vibremos pelos nossos vizinhos, nossos amigos, companheiros de trabalho e por todos aqueles que não puderam estar aqui hoje. Seguindo com as nossas vibrações, agora nós vamos enviando muita luz para os nossos irmãos nos hospitais, aqueles que necessitam de cuidados, de tratamento médico, também para as equipes de médicos, de enfermeiros. Vamos enviando as nossas vibrações aos idosos, nos asilos, em casas de repouso. Vamos vibrando pelas crianças nos orfanatos e que todos possam receber os cuidados, o carinho, a atenção e o amor que necessitam. Enviamos as nossas vibrações de luz e paz aos nossos irmãos nas penitenciárias, que eles possam refletir sobre suas escolhas, que busquem se melhorar e evoluir. Os nossos irmãos em situação de rua, que possam também receber as nossas vibrações e toda a energia de amor. Tantos homens, mulheres, jovens, crianças, que todos possam ser auxiliados e amparados pela espiritualidade amiga. Vibremos pelo nosso país, por todos os países, os seus líderes, governantes, que todos possam ser guiados, inspirados para que cumpram com seus deveres com seu povo. E vibremos pela nossa casa de paz e amor, por todas as equipes de trabalhadores, também pelas nossas casas irmãs Caspage, Crepade, pelos nossos irmãos encarnados e desencarnados que tiveram seus nomes depositados nas urnas na entrada do salão. E por fim vamos vibrando pelo nosso planeta, mentalizando uma luz muito forte, com boas energias, muita paz e harmonia, que envolve assim a tudo e a todos. Permanecendo ainda com os nossos olhos fechados, sentindo essa paz, essas boas vibrações na espiritualidade, vamos nos preparando para receber o passe. Nos acomodando de forma confortável nos bancos e de forma a facilitar a passagem dos médiuns. Concentrando-nos agora em nós mesmos, nos fazendo receptivos às boas energias e os bons fluidos transmitidos pela espiritualidade, para que possam agir em nossos centros de força. Assim, mentalizando um raio luminoso que parte do topo da nossa cabeça, nosso centro de força coronário, que nos traz equilíbrio para o nosso sistema nervoso e imunológico. Descendo ao nosso centro de força frontal, localizado na nossa testa. Essa luz ela vai equilibrando, harmonizando a nossa mente, melhora as nossas percepções, nossos sentidos, vai clareando os nossos pensamentos, nossas ideias, para que possamos estar em equilíbrio e tomar todas as melhores decisões no nosso dia a dia. Seguimos para o nosso centro de força laríngeo, localizado na nossa garganta, que regula a nossa tireoide, equilibra o nosso metabolismo, cuida das nossas cordas vocais, nossos órgãos da fala, para que assim nossas palavras sejam somente de amor e de consolo. Agora no nosso centro de força cardíaca, na região do peito, do coração, centro das nossas emoções, essa luz vai aliviando as nossas angústias, nossas preocupações, nos trazendo paz, tranquilidade, alegria, dissipando toda a tristeza. Descendo um pouquinho mais até o centro de força extrema, localizado na região do baço. Essa luz energiza nossos órgãos, auxilia na manutenção e bom funcionamento do nosso
nosso corpo, regulando a distribuição e circulação dos recursos vitais. Já no centro de força gástrica, localizado no estômago, essa luz nos traz equilíbrio do nosso sistema digestivo, nos auxiliando na digestão, não só na digestão dos alimentos, mas também nas nossas emoções. No centro de força genésico, logo abaixo do umbigo, responsável pelo nosso sistema reprodutor e pela energização geral do organismo, que essa luz possa nos trazer equilíbrio das energias. E por fim, essa luz chega ao nosso centro de força básico, na base da nossa coluna, centro responsável pela absorção de energias da Terra. Vai subindo pela nossa coluna, harmonizando vértebra por vértebra, chegando novamente ao coronário e finalizando esse ciclo em uma limpeza completa. E agora, assim, nos sentindo mais tranquilos, energizados, equilibrados, vamos para a nossa fluidificação das águas. Vamos visualizando as matas, florestas brasileiras, a natureza, as cachoeiras, rios, lagos. E pedimos às equipes médicas da espiritualidade, aos pretos velhos, índios, caboclos, que depositem nossas águas nas nossas garrafinhas, filtros, caixas d'água, os medicamentos, as ervas medicinais e todos os bons fluidos de acordo com a necessidade de cada um de nós. Que essa água possa nos trazer equilíbrio das nossas emoções, da nossa saúde e assim completando os tratamentos dessa tarde. Vamos mentalizando Jesus à nossa frente, sempre cuidando de nós, que a gente possa se manter sempre receptivo a toda a espiritualidade, a toda a ajuda, as inspirações que recebemos o tempo todo, que nos auxiliam tanto. E assim, nós seguimos para a nossa prece de encerramento e agradecimento a Leonilda. Nossos olhos e levar nossos pensamentos ao Mestre Jesus, para que possamos agradecer a todos que participaram dessa reunião e no dia de hoje o Consolador. Agradecemos principalmente ao nosso benfeitor espirituais que nos ajuda no entendimento. Pedimos que nos ajudem a pormos em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendido e que possamos sentir fortificado na prática do bem e no amor ao próximo. Obrigada, Rosana, pela sua mensagem, pela sua palestra. Mestre Jesus, fica conosco hoje e sempre. Vão com Deus e que assim seja. Obrigada a todos pela oportunidade de estarem aqui na Casa de Paz e Amor, recebendo um acalento. Que Jesus acompanhe a todos até o destino de cada um e até sábado que vem, pessoal. Boa tarde. De luz, paz e amor em Jesus.